Sejam todos muito bem-vindos. E a reflexão da noite é sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. E antes de nós passarmos aos trechos, são 4 trechos do Evangelho de Jesus, que Kardec reúne nesse capítulo, né? Sempre ou trechos do evangelista Mateus ou trechos que estão nos evangelhos de Lucas, que trazem ideias muito estranhas se nós pensarmos que foi Jesus quem proferiu aquelas palavras. Então, antes da gente ver que passagens são essas, eu gostaria que a gente pensasse rapidamente sobre o conceito de moral. O que é moral? Se nós formos lá no dicionário, a gente vai ver que moral tem mais de um sentido, né? Mas eu escolhi 2 que têm muito a ver com a proposta do capítulo. Então, o primeiro é que moral é um conjunto de valores que orientam a nossa conduta. Então, por exemplo, honestidade, fraternidade, igualdade, esses são valores. Então, moral se refere a isso, àqueles valores que nós escolhemos para determinar como a gente vai agir com o outro, no mundo e conosco mesmos, né? Mas também é interessante a gente pensar em moral como aquilo que nos educa, aquilo que nos ensina exatamente a vivenciarmos essas virtudes. E hoje, o que eu gostaria de deixar aqui nas reflexões que pretendo fazer com vocês é exatamente sobre como nós temos vivenciado o Evangelho, porque este é um capítulo que nos convida a refletir sobre isso. Então, a primeira passagem que Kardec escolhe, para abrir o capítulo 23, intitulado Moral Estranha. Então, se moral é um conjunto de virtudes, não é? Que norteia. Por que ele intitulou Moral Estranha? Por causa das seguintes falas de Jesus. A primeira: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como pode Jesus, a figura de mansidão, de amorosidade mais marcante que esse planeta já viu, falar que quem não odiar a própria família e até a própria vida não pode ser digno dele, da sua misericórdia, da sua orientação, da sua amorosidade? Não parece estranho? Aí a gente começa a entender por que Kardec intitula esse capítulo Moral Estranha, né? E esse trecho no Evangelho ainda continua. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem não está aceitando, brigando, não tem conversa com Jesus, não pode ser discípulo, não pode ser aprendiz dele. Um discípulo é um aprendiz, é um aluno. E ele continua: assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que será que Jesus quis dizer com essa fala tão estranha? Então, a gente precisa começar a lembrar algumas coisas antes de irmos ao significado real desta passagem. Primeiro, os evangelhos todos foram escritos após a morte de Jesus. E se tem uma coisa que é traiçoeira, é memória. Então, pode ser que os discípulos, ao relembrarem as coisas que Jesus disse, podem ter lembrado palavrinhas que não necessariamente o mestre tenha usado. Porque, às vezes, uma coisa que a gente não se dá conta é que a nossa memória ela é muito contaminada pelas emoções e sentimentos. Então, pessoas muito emotivas, muito passionais, geralmente elas dão um colorido para a memória que faz com que elas relatem coisas que elas viram, mas sempre acrescida de algumas, da emoção com que ela viveu aquela situação. E aí, não necessariamente, ela vai relatar
com fidelidade o que aconteceu. Então, essa é uma hipótese, que talvez o que está escrito não foi exatamente do jeitinho que Jesus falou. A outra hipótese, né, porque eles lembraram, foi depois da morte de Jesus. A outra é um erro de tradução, porque nós temos que lembrar que os evangelhos foram escritos no inglês da época, o grego. A língua grega era como é o inglês hoje, uma língua internacional. Quando alguém vai para um país que nunca foi, a Eslovênia, a Hungria, ou sei lá, qual que é um jeito da gente se entender? Eu sou brasileira, estou lá na Eslovênia, a gente usa o inglês, né? Quem consegue, se não usa a mímica, mas no geral, né? Brincando aqui, no geral, a língua universal é o inglês. Na época era o grego. Pode ser que a tradução do grego, ao longo do tempo também, foi se adulterando, uma tradução às vezes não tão exata dos termos. A outra coisa é que Jesus falava, né? Em hebraico, muito provavelmente ali, quando ele estava na Galileia, em território hebreu. Do hebraico foi para o grego e do grego para as demais línguas. Então, vocês imaginem as chances de ter alguma deturpação. E o hebraico da época era uma língua muito pobre, muito simples. Uma palavra podia ter vários significados. Então, olha as chances de não ser exatamente desse jeito que Jesus falou. E isso vai adulterando o sentido, não é? E aí, Kardec, que era um professor, uma pessoa extremamente racional no sentido de querer entender as coisas de uma forma realmente isenta, ele vai procurar um amigo chamado Sr. Pesani, que era professor de grego e de hebraico. E ele fala, dá uma olhadinha aqui para mim, será que foi isso mesmo? É isso que quer dizer? É essa tradução? E aí tem uma coisa interessantíssima, porque o professor Pesani fala, olha, esse verbo que está sendo usado aqui, olha, em português nós temos duas traduções, quem não odiar seu pai e sua mãe, em outras traduções tem quem não aborrecer seu pai e sua mãe. Então vocês vejam que já, né, no próprio português nós temos duas possibilidades. E o senhor Pesani fala, olha, em grego esse verbo que está aqui no evangelho original não significa odiar, significa amar tanto quanto. Então, eu vou ler agora para vocês com esse jeito do amar tanto quanto. Se alguém vem até mim e não me ama tanto quanto ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus irmãos, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muda, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe ou não amar tanto quanto. Aqui já tem uma dica interessantíssima. Jesus não espera que nós o sigamos por medo, por culpa, se eu não seguir eu não vou para o céu, eu vou para o umbral. Não. A proposta de Jesus é uma proposta que pede que nós entendamos a sua mensagem pelas vias do coração. Entendendo a proposta dele, que é uma proposta de amorosidade, de fraternidade, de perdão. Então não interessa a ele que o sigam aqueles que vão por medo, até porque a sua mensagem é libertadora. Então, aqui já tem uma dica interessantíssima. Não é amar, não é odiar nem aborrecer pai e mãe. Não amar tanto quanto. Para nós sermos seguidores, discípulos, alunos dele, ele quer que seja por amor, por nós entendermos o quão valiosa é a sua mensagem. Mas aí, aquela segunda frase, que ela é muito interessante. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aqui para nós espíritas isso tem também um significado importantíssimo. Porque carregar a cruz significa aquele que reclama o tempo todo das dificuldades pelas quais está passando, que se revolta, que blasfema, que não busca tentar entender, no mínimo que pode aprender com as dificuldades pelas quais está passando, não entendeu a proposta de Jesus. Porque Jesus traz um Deus amoroso, não um Deus punitivo como Moisés nos ensinou lá atrás. Então, qual é a proposta?
Como é que você pode aprender comigo sobre amor, sobre justiça, sobre fraternidade, se quando é a sua vez de aplicar isso na sua vida, você só reclama? É mais ou menos como se ele estivesse dizendo isso. Não existe, se você reclama, você não entendeu que essa dificuldade tem uma causa. E nesse capítulo também fica claro uma coisa, a causa está sempre em nós. Não há castigo. E aí a dor, o sofrimento, a oportunidade de a gente tentar entender por que aquilo está acontecendo para que ou cesse, pare ou não se repita. Tudo depende do olhar que nós colocamos. E aí ele termina, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Outra mensagem, outro ensinamento fundamental. A proposta de Jesus é uma proposta de desapego. Ele não está propondo para a gente largar tudo, literalmente, casa, trabalho, conforto e sair por aí. Não. Mas o que ele está dizendo é, vamos aprender a não nos apegar. Sabe por quê? Primeiro, porque a gente já sabe que vai deixar tudo aqui, né, gente? Vamos combinar. Até os nossos afetos e as nossas relações. Segundo, porque quem é apegado é prisioneiro. Ai, eu não posso, porque eu não consigo, porque como que eu vou fazer? Porque, ai, não posso gastar isso. Tem gente que acaba tendo uma postura avarenta consigo mesma. Ah, não vou gastar isso aqui não, que absurdo. Tá, tô morta de vontade de comer um chocolate ali. Ah, mas é R$1 mais caro do que eu vi no centro. Um dia eu vou no centro. Daí você nunca vai no centro da cidade e por causa de R$1 você acabou se privando de um pequeno prazer, mas a vida é feita disso, de pequenos momentos. Estou sugerindo para todo mundo sair comendo chocolate e esquecer de fazer uma alimentação saudável, mas é no sentido de assim, o que será que nos torna muitas vezes enroscados na vida? É um convite ao desapego. Não bastasse isso, Kardec ainda coloca uma outra passagem que nos faz refletir sobre muita coisa, que é essa aqui. Todo aquele que tiver deixado por meu nome a sua casa, a sua família, eu vou encurtar, tá, gente? Por isso mesmo receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui? Exatamente isso que eu acabei de falar. Quanto mais nós somos desapegados, e olha, não é apego só à matéria. Isso é uma outra coisa que eu acho importantíssima. Apego às ideias. Ah, eu aprendi assim. Ah, essa modernidade, não aceito essas coisas não. E a gente acaba caindo em posturas absolutamente opostas a que ele nos convida a ter. De aceitação, de compreensão, de acolhida ou acolhimento, como queiram, de não julgamento. Então, o que ele quer dizer com essa fala? Quanto mais eu aprender a rever as minhas atitudes, isso tem a ver com a primeira parte também, a primeira passagem que eu li. Quanto mais eu aprender a ampliar a minha forma de ver as coisas, eu me questionar, será que esse jeito de pensar é o melhor, de entender, é o mais adequado, é o que vai me levar à paz que eu tanto procuro? Quanto mais eu me abrir a isso, com certeza, eu seria uma pessoa mais pacífica, mais mansa. E é isto que ele fala sobre o reino dos céus. Porque o que a gente tem que lembrar, é que a outra mensagem fundamental desse capítulo, é que a gente está aqui de passagem. Nós temos muita dificuldade para aceitar isso e entender. Na verdade, eu acho que é mais aceitar que entender. A gente já sabe, porque vocês conhecem alguém que não faleceu, que não desencarnou ainda e já está aqui há uns 3.000 anos? Não, né? Pelas carinhas de vocês, acho que não. Eu também não, mas podia ser que eu só que não conhecesse. A gente vai deixar tudo. Aqui é passagem. Como eu estou me preparando para o próximo passo, para essa tal vida eterna? Quando é que eu vou começar a tentar? Não é fácil, tá, gente? É tão fácil falar, se vocês soubessem. Mas, olha, vocês sabem como é difícil viver. Mas assim, quando é que a gente vai começar a pôr em prática?
Esse é um convite que, na minha pequena e humilde opinião, é fundamental nesse capítulo. Onde é que eu vou prestar atenção? O fato desse capítulo ser um capítulo que nos mostra o quanto o Espiritismo ajuda a entender o que Jesus falava, é um convite também para a gente tomar cuidado em épocas de polarização no mundo, não é só aqui, ou é aquilo ou é isso aqui, ou é lá ou é cá, ou é esse que está certo, se esse está certo, com certeza o outro está errado. Nós precisamos tomar, em época de fake news, nós precisamos tomar muito cuidado. É um convite para a gente pensar, será que está errado mesmo? Será que está certo mesmo? E isso se aplica a nós também. Será que eu estou raciocinando da melhor forma? Será que eu estou enxergando o que é preciso? E eu garanto para vocês que quanto mais a gente se permite, vou trocar uma ideia lá com a Ana, com o Otávio, com o Cis, eles estão lá para fazer um atendimento fraterno, né? Ouvir, vou trocar uma ideia, de repente eles falam uma palavra e eu não tinha pensado nisso. Esse é o convite. Para que a gente tome cuidado e não se cristalize. Não tem mais jeito, não adianta falar, e a gente é cheio de usar essas expressões, né? Fulano não tem mais jeito. Conheço. Quem será que não tem jeito? A nossa cabeça dura ou o outro? E ainda indo mais para frente, um pouquinho, que o nosso tempo voa, né? Cronos nos come pelas pernas, o tempo voraz. E ele ainda fala uma outra coisa que pode parecer muito esquisito ter vindo de Jesus. Uma pessoa fala que quer segui-lo, mas o pai dessa pessoa tinha falecido. E Jesus, né, ele fala, olha, deixa eu ir enterrar meu pai, aí eu vou seguir o Senhor, eu quero ser seu discípulo, quero acompanhar. Jesus fala assim para ele, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Nossa, Jesus está falando, deixa o corpo do seu pai lá, moleque, vem aqui me acompanhar. Será que foi isso? E aí vem esse convite que eu entendo da gente tomar cuidado e não interpretar tudo ao pé da letra. E aí o Espiritismo vem e nos fala, né? A espiritualidade nos conta, não foi assim, não é isso que quer dizer, não é o literal, esquece lá, deixa os mortos lá, né? Vai fazer, vem me seguir aqui. Mas tem a ver com isso, com a gente começar a entender que o mais importante, não é que não é importante. Quando eu digo que algo é mais importante, pensando na nossa amada língua portuguesa, significa que tem outras coisas importantes, mas aquela é mais do que as outras. Então, nós não vamos deixar de cuidar, não é? Dos despojos dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Nós vamos prestar as nossas homenagens. Mas é fundamental que a gente se preocupe muito mais com as relações depois daqui. Porque elas vão continuar. E como é que eu estou cuidando hoje do que será amanhã? Porque uma árvore, ela está numa semente. O que eu estou semeando nas minhas relações? Também essa questão do apego. A gente vive como se nunca fosse desencarnar. E é aqui, então, que Jesus chama a atenção no bom sentido, não no sentido de puxão de orelha, desse irmãozinho que queria segui-lo, mas estava super preocupado, como queria organizar as coisas, como não ia. Nos lembrando que as relações com os nossos entes queridos não se rompem por causa do afastamento físico causado pelo desencarne. Então, será que a gente está atento ou a gente às vezes até entra no desespero? Saudade é uma coisa, tristeza é uma coisa, desespero é outra, inconformação é outra. Todos nós temos o direito de passar, devemos inclusive, para elaborar bem, para não ficar resquícios, o luto, que é diferente de eu me apegar à tristeza, à inconformação. E para encerrar a última passagem, que de uma certa forma tem a ver com tudo isso, e que também é uma forma muito forte de dizer as coisas, que é, não penseis, isso é Jesus falando, tá? Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada
porque vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, e por aí segue. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro. Esse não sou eu, tá, gente? Não foi Jesus que falou. Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. O que será que ele quer dizer com isso? Que ele veio trazer o fogo, que ele tinha pressa que esse fogo se alastrasse, que ele veio trazer a divisão. Nos mostrar, primeiro, que ele sabia que, infelizmente, toda ideia nova, e ele trouxe uma ideia extremamente nova, ainda hoje, mais de 2000 anos, a gente está tentando entender que ela ainda é nova, né? Que não está bem absorvida, bem apreendida ou apreendida. Mas ele sabia que, infelizmente, nós deturparíamos muito do que foi dito. E usaríamos isso contra os nossos próprios irmãos, vivendo de forma inadequada a mensagem dele. As guerras religiosas mataram e ainda matam de forma absurda. Por quê? Porque a gente se apega à ideia, acha que entendeu, não questiona se é aquilo mesmo e sai impondo para as pessoas aquilo que a gente acha que é o que Jesus disse, que Deus quer, que os Espíritos falaram. E Jesus sabia que isso iria acontecer, porque ele realmente trouxe uma mensagem que incomodou muito aos doutores da lei da época, os fariseus em especial. Então ele sabia que ia gerar essa divisão. Quantos de nós aqui, às vezes, não nascemos em berço espírita, abraçamos o espiritismo como aquela que é a nossa filosofia de vida, a nossa religião, e isso causa alguns problemas em casa, dependendo da religião dos nossos pais, dos nossos companheiros, dos nossos amigos. É sobre isso que ele está dizendo. E o fogo que ele dizia, que ele queria que se alastrasse, que ele tinha pressa, é o fogo que consome aquilo que é equivocado, que vai nos propiciar mudar. Mas vamos nos lembrar, qual é a espada de Jesus? A proposta dele o tempo todo é sobre o amor. Então, que seja o amor a nossa espada, diária, conosco mesmo e com cada um daqueles que cruzam o nosso caminho. Muito obrigada. Vamos passando, então, agora ao momento da mensagem do nosso mentor, a quem nós vamos convidando nesse momento a dar a sua mensagem. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Estou muito grato de aqui estar e poder compartilhar um pouco das minhas experiências reencarnatórias. O Evangelho da Noite, a moral estranha, nos traz muitos ensinamentos aos quais devemos refletir e trazer na nossa vivência, principalmente quando aí reencarnados, como espíritos que têm um corpo transitoriamente, porém suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos ficarão para esta vida imortal, que é a vida do Espírito, nós. Assim, queridos irmãos, neste momento em que o planeta também, em uma condição de prova e expiação, faz a sua transitoriedade para um planeta de regeneração. Nós, espíritos, encarnados ou não, participamos desse processo com muita dificuldade,
porque, como bem foi colocado, ideias novas nos fazem sempre relutar. E não é assim que Jesus nos colocou as situações do dia a dia. Jesus trazia para nós em todas as situações, nada deixou escrito, mas agiu sempre com amor, embasado na responsabilidade, na fraternidade e principalmente na transparência da sua racionalidade, construindo assim a fé que a doutrina espírita se coloca, que é a fé raciocinada. Vamos pensar, queridos irmãos, mas sempre tentando colocar em nosso coração primeiro a semente da reflexão iluminada. Como sempre falamos, que a moeda tem dois lados. Pois é, causa e consequência. Sempre devemos nos questionar: para quê? Para que passamos por essa prova? De que forma temos condições de fazer com que essa prova se torne um ensinamento consolidado, um ensinamento que vai fazer com que nós não cometamos o mesmo erro, o mesmo desacerto e soframos lá na frente as suas consequências. Na vida que estamos ou na vida futura. Hoje é muito importante colocarmos no nosso equilíbrio que o reino dos céus está em nós, se situa no nosso coração. Foi o Pai, o Criador de todos, e ali foram colocadas todas as potencialidades a serem desenvolvidas, porque os fardos a serem carregados são aqueles que podemos carregar, que temos condições de trabalhar. Então nada nos acontece por acaso. O acaso não existe. E a beleza dessa criação está em nós. Então, aprender a se autoconhecer, para que, ao ouvir, ao ler, ao frequentar o centro, ao tomar o passe, possamos perceber a grandeza daqueles ensinamentos. Porque, como foi muito bem colocado, as palavras que não saíram exatamente da boca de Jesus foram relatos de muitos, alguns que conviveram com o Mestre e outros que nem o convívio tiveram. Manuscritos espalhados que foram achados e compilados para trazer a boa nova. Então vamos pensar, queridos irmãos, vamos nos adaptando ao novo mundo. Vamos tentar equilibrar-nos com esse amor. De que forma? Controlando a nossa ansiedade, percebendo que as coisas materiais nos trazem esse prazer de que a nossa irmã falou, mas que é um prazer imediato e logo acaba. Então precisamos nos vigiar. E realmente é importante para nós que nós temos condições de obter, de conduzir, de fazer. Conhecer-se é isso, ver seus limites e olhar sempre com muito carinho. E o não julgar é a reflexão, é a análise e não a comparação. Não
fazer do outro uma pessoa que nós colocamos sempre em situação de algoz e nós como vítimas. É assim que essa grande construção, que é o reino dos céus, vai se fazendo, assim como a nossa fé, dentro do nosso coração. E o que considero extremamente importante nas minhas vivências e que gostaria de deixar para vocês é a paz, a tranquilidade do coração. Como podemos fazer isso? Cada um do seu jeitinho. Mas não vamos nos esquecer que Deus é beleza, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é sabedoria. E Jesus, mestre, é guia e modelo. Então, nós temos como nos conduzir pelo guia. E podemos procurar através do modelo, através das suas palavras, interpretarmos, vivenciarmos. A caridade, ela começa conosco mesmos. Porque se não estivermos fortalecidos e envolvidos na melhor expressão que consigamos externar o nosso amor, certamente vamos ter que repetir as lições que não foram aprendidas. Vamos orar muito, nos unir, compartilhar, avaliar com certeza aquilo que realmente necessitamos e dizer sempre, ao findar o dia, obrigado, Pai, obrigado, Mestre querido, obrigado àquele Espírito amigo que sempre nos acompanha quando aí estamos reencarnados e nos inspira e nos intui. Obrigado, grato estou, e ao dormir, quando meu espírito tiver a licença, a possibilidade, que depende só de mim, de se afastar um pouco desse planeta, dessas situações que nos colocam o coração em sobressalto, ouvir. Sim, nós, os amigos espirituais, estamos sempre num trabalho para ajudar aqueles que aí estão. Ou seja, a vida continua. Sejam felizes, tenham Deus no coração, fortaleçam-se através da prece e das boas atitudes dentro do que for possível. E sempre, sempre agradeçamos pelas oportunidades que nos são dadas. Muito obrigado por deixar esse momento para que eu pudesse expressar, como disse no início, as minhas experiências pequenas, mas vividas neste momento. Tenham todos uma boa noite e retornem aos seus lares mais fortalecidos, mais felizes do que aqui entraram. Obrigado novamente. A nossa gratidão a esse nosso irmão pelas palavras, e é nesse clima de profunda amorosidade que as palavras desse irmão foram espargindo, palavras de reflexão e sabedoria, que nos convidam agora a passarmos as vibrações, pedindo agora que cada um de nós possa abrir o próprio coração, ir desejando que as melhores energias
vão sendo esparramadas, mas também absorvidas, já que o plano espiritual vem, como disse o nosso amigo, preparando esse ambiente desde hoje de manhã, estão aqui junto a todos nós. Então, que nós possamos juntar essas vibrações, essas energias, em prol de todo o planeta, de todos aqueles que sofrem nos hospitais, nas ruas, os que sofrem nos países em guerra, as injustiças, a fome do corpo, a sede do espírito. Vamos pedindo por todos os nossos irmãos que se encontram em desespero, para que tenham força, resiliência e não se entreguem às ideias de autoaniquilamento. Mas pedimos também por esses irmãozinhos que num ato de desespero tiraram a própria vida, para que possam ser socorridos e acolhidos pelo coração do Pai. Pedimos por todas as mãezinhas, gestantes, para que o vínculo entre elas e seus bebês se fortaleça, a fim de que a ideia do aborto sequer se aproxime. Mas aqueles espíritos que passaram por essa experiência tão dolorosa possam receber todo o carinho e acolhimento. Pedimos pelos espíritos que trabalham por nós nas regiões umbralinas, nas regiões mais difíceis da espiritualidade, que nos auxiliem, encaminhando esses irmãozinhos, a fim de que também neste nível de existência a paz se faça. Pedimos, enfim, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, aos mentores desta casa, que toda a luz possa ir sendo derramada sobre cada um de nós, sobre os trabalhadores, também sobre os irmãos do plano espiritual que têm nos auxiliado tanto. Que as águas sejam fluidificadas e que nós assim estejamos prontos para irmos absorvendo e recebendo o passe coletivo que se faz nesse momento. Então fixemos a figura de Jesus e profundamente agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, de refletirmos sobre o seu Evangelho. Agradecemos a Jesus e nos dirigimos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.